Sejam bem-vindos, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Espero que tudo bem, espero que todo mundo tranquilo, com ótimos resultados. A gente está no meio aí, caminhando já do meio para o final da data FIFA, e a gente espera que todo mundo esteja bem, esteja com bons resultados e principalmente esteja trabalhando na data FIFA. Não esteja cometendo um inacreditável erro de não estar trabalhando aquilo que a gente tem mais próximo da Copa do Mundo, para depois não chegar na Copa do Mundo e achar que de alguma forma foi surpreendido por algo que não tinha visto antes, né? 4 anos de data FIFA deu para ver muita coisa, não dá para se surpreender com nada. Gente, não vou falar de data FIFA hoje, nem de nada. Hoje a gente vai falar da apresentação do plano do off-game total. É uma, ele já está na segunda perna dele do ano, já passou aqui a primeira parte dele no ano, que foi a parte que englobou os meses de janeiro, fevereiro e março. Muito trabalho, intensidade frenética. E com o final do mês de março, a gente Copa do Mundo, tá? Esse comecinho de ano aqui teve Grand Slam de tênis, teve Copa do Mundo de cricket, teve Jogos Olímpicos, gente, Super Bowl, playoff de NFL, foi ATP 1000 de tênis, foram 2, então foi GPs de Fórmula 1, foram 3, foi bem ativo esse comecinho de ano para o plano total. Vamos lá, primeira coisa, vamos entender um pouco, porque isso é uma coisa que perguntam muito para a gente, né? O que é o plano total? Bom, o plano total é, como o próprio nome já diz, um plano total. Você vai ter acesso a todo o nosso portfólio, né? Todo o nosso portfólio de trabalho em diversas modalidades e todo o portfólio de preparação, estudo e discussão sobre os eventos e os campeonatos que vão estar em questão naquele período de tempo. Então, o plano total ele é um plano muito completo, muito intenso, muito extenso também, e que engloba muitas coisas. Tá? Muitas coisas. Ele realmente é o dia a dia, não só de um trader profissional, mas é o dia a dia de um grupo de traders profissionais. Como é feito o dia a dia, que hora acorda, que hora dorme, onde se prepara, como é feita a preparação, como são feitas as discussões, como são feitas as apresentações de evolução de mercado, estudos de casos, estudos de mercado, apresentação de torneios. Então, assim, tem muita coisa que não é só o acompanhamento em si de um jogo. Tá? Inclusive, isso é bem interessante. Várias vezes, não só uma, várias vezes, as reuniões e as apresentações vão ser mais numerosas do que o acompanhamento em si. Por quê? Porque no dia a dia real de um trader profissional existe a preocupação o tempo todo de evoluir, de dar um passo à frente, de aplicar melhor um conceito a mais, aprender um conceito a mais, adaptar, ajustar, melhorar a condição do mercado. Tá? Então, o plano total ele diz respeito não só e não apenas
aos acompanhamentos dos jogos e dos eventos, a gente vai falar dos eventos daqui a pouco, mas tudo aquilo que gira em volta do evento, em volta dos jogos. Estudo, preparação, comparação, técnicas, evolução, tudo que circunda aqueles eventos, eles vão ser desenvolvidos no plano total. É um plano extremamente completo, onde a pessoa vai ter a experiência de viver o dia a dia de um profissional por completo. Vai começar, por exemplo, a entender que um profissional não é só aquele cara que você encontra no mercado trocando odds. Aquilo é só a parte da execução de algo que foi estudado e trabalhado muito antes e discutido muito antes. E toda essa parte de backstage aqui vai ser toda vivida pelas pessoas que estão dentro do plano. Então, ele é um plano, obviamente, extremamente interessante, muito indicado para todos os níveis, desde a pessoa que tem mais experiência no mercado, mas que às vezes não compreende ainda o que é o mundo profissional fora do jogo, fora do evento, né? Para a pessoa compreender que o mundo profissional ele é muito maior do que um jogo vai começar daqui a 10 minutos, liga uma stream, abre uma ladder e começa a sair clicando ali. Para quem tem mais experiência no mercado, é uma oportunidade fantástica de entender que a vida profissional não é aquilo. Que aquilo é um ponto pequeno dentro de um ambiente maior que é a vida profissional. E para quem, por exemplo, é iniciante, pode estar pensando assim, poxa, eu sou iniciante, eu não sei se eu vou me adaptar muito bem a um plano tão específico assim. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. É uma oportunidade única que eu particularmente indicaria a todo iniciante. É uma oportunidade de você iniciar dentro de uma área tendo a real visão do dia a dia de um trader profissional, entendendo como ele trabalha, como ele enxerga as coisas, como ele se prepara para as coisas, como ele reage aos eventos, como ele faz o acompanhamento de tudo aquilo. Tá? Para o iniciante, é uma experiência única, porque está começando e vai descobrir que o profissional não é aquela coisa limitada de abrir uma stream, clicar numa ladder e preencher um site de planilha. Não, ele é muito mais que aquilo. Existe todo um mundo, todo um universo bem maior que aquilo que leva aos resultados e que leva às execuções que existem no mercado. Então, é uma oportunidade tanto para quem já é mais experiente, quanto para quem está iniciando. Ambos têm muito a ganhar frequentando um ambiente profissional, em especial por tanto tempo. A nossa segunda perna do ano, que é essa que começa na próxima quarta-feira, no dia 1º de abril, ela vai englobar os meses de abril, maio, junho e julho. Então, abril, maio, junho e julho, durante todo esse período aqui, as pessoas vão estar com a gente, vão estar acompanhando o nosso trabalho, vão estar presentes nas nossas reuniões de discussão, apresentação, desenvolvimento, ajuste, reviews. Então, elas vão estar presentes em todas essas reuniões e vão ter a experiência de entender como é que um profissional ele aparece ali no mercado. Ele não é o cara que senta no computador,
liga o computador, abre uma stream, sai clicando numa ladder. Nada é aleatório. Nada é aleatório, tudo é preparado e essa é uma experiência muito legal para as pessoas passarem, principalmente quem nunca teve essa experiência, ou para quem nem faz ideia de que é assim o dia a dia de um profissional. E talvez seja uma oportunidade de, passando por essa experiência, realmente tomar a decisão de querer ou não querer ser um profissional na área do trading esportivo. Porque aqui, no plano total, a pessoa vai ver realmente a realidade, as horas de trabalho, as horas de desenvolvimento, horas de sono, sacrifícios familiares, vai ver tudo acontecer aqui e isso é uma experiência única que a gente oferece para a galera em 4 partes no ano. Então, a primeira parte está acabando agora no mês de março. A partir de quarta-feira começa a nossa segunda perna do plano total no ano de 2026. Então, ela começa no dia 1º de abril, igual eu falei para vocês, e depois ela vai se estender até julho. Então, vai ficar esse tempo todo com a gente até o dia 31 de julho, que vai ser uma sexta-feira, tá? Vai passar. Isso aqui vai ser bem legal, uma experiência bem legal, porque vai passar por mudanças, principalmente mudanças de temporada, do calorzinho do verão, vai passar pelo outono, chegar no inverno, quer dizer, muita coisa vai mudar no caminho, tá? E isso é importante porque é você sendo exposto a condições diferentes de trabalho e tendo que manter a sua performance. Não é tão simples assim quanto parece. Mudou de um calorzinho para um frio e está tudo bem. Não, existe uma exposição a condições diferentes de trabalho e tudo isso vai ser vivido aqui dentro. O que, Sex, eu vou ter acesso se eu adquirir o plano total do off-game? Bom, em primeiro lugar, você vai ter acesso às nossas reuniões. Primeiro, vai ter acesso às reuniões de preparação do dia, preparação da semana. Então, você vai ver que a gente tem mais ou menos já uma agenda semanal, pelo menos, pronta para a gente trabalhar. A gente tem uma reunião de preparação para o dia de trabalho, você vai participar daquilo. Você vai ter acesso às reuniões de apresentação de eventos, então você vai trabalhar um determinado campeonato ou um determinado torneio. Existe uma reunião de apresentação do evento, onde são apresentadas as características daquele evento, o que se espera do evento em geral, em que contexto ele está sendo disputado, explica-se o porquê e quem são os favoritos para aquele evento, estuda-se o caminho daqueles favoritos ou como eles evoluem ou tendem a evoluir dentro do evento ou do campeonato. Então, a gente tem esse tipo de reunião, você vai fazer parte daquilo. Você também vai fazer parte das reuniões de apresentação individual de times e jogadores. Então, se você está dentro de um mercado de um esporte coletivo, então, com frequência, a gente faz reuniões apresentando equipes, apresentando times, mostrando as características, onde aqueles times são melhor e pior explorados dentro do mercado, como o mercado enxerga aqueles times, e se for um esporte individual, então isso vai ser feito da mesma maneira com os jogadores, onde eles são melhores, piores, em que condições, como o mercado enxerga aqueles jogadores, onde você pode usar essa percepção que o mercado tem de times e jogadores em benefício próprio, explorando o mercado quando ele te der oportunidade. Vai ter acesso
as nossas reuniões, as nossas meetings de mercado, que são meetings que desenvolvem os nossos membros, passando para eles toda a estrutura de um mercado. O que é um mercado? Quais são os componentes de um mercado? O que ele precisa saber? Qual é o comportamento padrão de um mercado? Por que o mercado tende a se movimentar de uma maneira específica em determinadas situações? Tudo isso é feito em apresentação, então a pessoa vai começar a conhecer principalmente a LEDER de uma maneira diferente. Vai ter acesso a reuniões de discussão, de apresentação, de exemplos. Então, a percepção sobre a LEDER vai se tornar diferente também. Além disso, além das nossas reuniões de agenda semanal e diária, vai ter acesso aos nossos preparativos em pré-live. Então, quando a gente sentar e for discutir ali, evento a evento, que a gente vai estar exposto naquele dia. Então, vai entender que a gente está fazendo mais opções por uma modalidade X em vez de uma modalidade Y. Por quê? Porque a gente tem uma pequena tendência de maior oportunidade naquele tipo de mercado do que em outro. Então, é o dia a dia, como eu falei, que é o dia a dia do profissional selecionando dentro do mercado os melhores eventos e onde ele tem maior oportunidade de ter lucro. E dentro desse período, CX, que eventos que eu vou estar exposto? O que eu vou participar? Bom, os meses de abril, maio, junho e julho representam eventos que são eventos rotineiros, que a gente chama. Nós temos eventos sazonais e únicos. E a pessoa vai estar presente, todos eles com a gente. Na parte de futebol, né, que é aquela primeira parte que todo mundo está muito interessado, ele vai ter acesso ao acompanhamento da fase final das ligas e das Copas Nacionais dos torneios europeus. Ele vai ter acesso ao acompanhamento das rodadas do Campeonato Brasileiro e das rodadas da fase de grupo dos torneios da Copa Libertadores da América e alguns jogos da Copa Sul-Americana também, alguns jogos da Copa do Brasil. Então, só do ponto de vista de futebol, você já vê que ele vai ter atividades desde a parte da tarde até a parte da noite. Na maior parte dos dias ele vai ter alguma coisinha por ali. Na parte de tênis, ele vai ter acesso à cobertura que a gente vai fazer. E aqui é muito legal, porque essa cobertura é um pouco diferente da cobertura que a gente faz para o plano específico de tênis, assim como é um pouco diferente da cobertura que a gente faz para o plano específico de futebol. Tá? Aqui, a seleção das partidas, a seleção dos eventos, ela tem uma prioridade bem maior, um estudo bem maior. Aqui a gente seleciona muito mais os eventos que a gente vai participar. Então, essa pessoa vai ter acesso a 3 ATPs Master 1000, Mônaco, Roma e Madrid, além de 2 Grandes Slams, Roland Garros, no mês de maio, e no mês de junho e julho, o Wimbledon. São 5 torneios que vão ser estudados, que vão ter jogos selecionados, vai ser tudo muito legal. Na parte de esportes americanos, a gente acompanha, nesta época do ano que a gente está aqui, a gente vai acompanhar
o finalzinho da temporada regular da NBA e depois todo o período de playoffs e finais da NBA. Então, vai dar para falar sobre tudo isso, mesma coisa, sobre a mesma ótica, com seleção de eventos extremamente específica, então a gente vai trabalhar com muito critério aqui para a gente também ter o melhor estudo e a melhor preparação possível para ele. Uma grande novidade de quem está no plano total, que talvez não tenha, porque vai ter que adquirir um plano individual para isso, é a cobertura com a gente dos grandes prêmios de Fórmula 1. Durante esse período, ele vai ter acesso à cobertura dos grandes prêmios de Miami, Canadá, Mônaco, Barcelona, Áustria, Inglaterra e Bélgica. Bélgica e Hungria. Então, olha só, são muitos grandes prêmios de Fórmula 1. Ele vai pegar o finalzinho da primeira perna de Fórmula 1 até a metade da outra, então vai acompanhar toda essa parte, toda a parte de preparação das corridas e mercado e a evolução do próprio calendário de Fórmula 1. Tá? E, obviamente, o que todo mundo, eventualmente também, vai participar com a gente de eventos específicos de MMA, desde que aquele evento apresente uma luta, um lutador ou um main event que caia, que represente um portfólio de trabalho nosso, também vai ter provavelmente a oportunidade de trabalhar aquilo. E o que todo mundo pergunta aqui, né? Se é que a Copa do Mundo, isso é uma coisa que todo mundo pergunta, a Copa do Mundo está totalmente incluída neste plano total, nem poderia ser diferente, mas não apenas a Copa do Mundo. Existe uma diferença lá na frente. A pessoa adquiriu um plano da Copa do Mundo e adquiriu um plano total. Os membros do plano total vão passar pela fase pré-Copa do Mundo. É o estudo da Copa que prepara os nossos membros para trabalhar o torneio. Então, aqui você tem um conteúdo maior, mais extenso, uma preparação mais específica para aquele torneio. É o mesmo tipo de preparação que a gente faz para os grandes lãs, é o mesmo tipo de preparação que a gente faz para os playoffs da NBA, para as corridas de Fórmula 1, para as fases agudas da Champions League, semifinais e finais, que ele vai ter todo o acesso aqui. Champions League está dentro do plano, Europa League nas fases finais está dentro do plano, então ele vai ter acesso a todas essas coisas, a Premier League, a Liga, Ligue 1, Bundesliga, Itália, Série A, então dentro de uma seleção de jogos extremamente específica. O plano total é isso, tá, que eu tinha para apresentar para vocês, é uma maneira extremamente intensa e extensa por 4 meses que a pessoa vai viver o trading profissional como ele é, como ele deve ser, como ele é estudado, trabalhado, projetado, para, além de cobrir os eventos, melhorar e principalmente desenvolver as pessoas dentro do mercado. Tornar elas, se não prontas, porque a gente está falando de um período de 4 meses, obviamente é pouco tempo, se não prontas, mas pelo menos, conhecedora dos conceitos de mercado, dos conceitos de ladder, que fazem diferentes modalidades funcionar, subindo e descendo
trocando odds de mercado. Como ele pode viver, sobreviver e explorar diferentes ambientes dentro do mesmo dia de trabalho. Então, a apresentação para vocês do plano total é essa. É um plano super completo, é uma experiência, uma oportunidade de experimentar a vida profissional como ela é por 4 meses, participando junto com a gente de eventos rotineiros, mas também eventos gigantescos, como corridas de Fórmula 1, grandes lãs de tênis, Copa do Mundo de futebol, grandes torneios, grandes finais de semana de UFC. Então a gente vai ter muitas e muita reunião, muita preparação, muita apresentação, muita discussão. Tudo isso está englobado neste game Plano Total, segunda perna do ano, que vai do mês de abril, próxima quarta-feira, até o final do mês de julho. A gente espera vocês aqui dentro do plano para passar esse tempo com a gente, para viver esses dias com a gente, fazer disso uma experiência, uma oportunidade que ela não deve ficar apenas focada nos eventos que nós vamos cobrir, mas sim no desenvolvimento profissional e de mercado que você vai passar por todos esses 4 meses com a gente. Vale a pena, CX? Vale muito a pena. Vale a pena para quem é mais experiente? Claro que vale. Vale a pena para quem é iniciante? Óbvio que vale. Uma oportunidade raríssima de uma pessoa, imagina, uma pessoa iniciante vivendo todos os dias, 7 dias por semana, 4 meses com a gente aqui dentro, vendo e participando de tudo que a gente faz, desde preparação a estudo, a apresentação, a melhoria, a desenvolvimento e depois execução de tudo isso nos eventos em live. Claro que para um iniciante, se para uma pessoa experiente é uma oportunidade extrema, para um iniciante é como se fosse encontrar aquele verdadeiro diamante que vai mudar a vida dele várias vezes, porque ele vai ter realmente uma experiência intensa por muito tempo, por muitos dias, vai ver as coisas sendo construídas e aplicadas em diferentes mercados, que não é só aquele batido que ele vê todo dia. Ele vai ter acesso a conceitos de ladder, ele vai entender o que é uma ladder, ele vai entender como o profissional olha para uma ladder, qual é a relação do profissional com a ladder e como o profissional ele se relaciona a ladder com o evento, como o profissional sabe trabalhar as ondas de movimento de mercado, vai aprender todos os conceitos de entradas e saídas de mercado, quais são os tipos de entrada, os tipos de saída, por que elas são usadas, quando elas são usadas, quem elas exploram, por que elas exploram, em que determinada situação e tempo de evento elas exploram determinadas pessoas específicas. Então, claro que para o iniciante é uma coisa assim muito legal mesmo. E para quem é experiente, já tem mais tempo de mercado, já tem e está às vezes com aquelas ideias de mercado ainda um pouco presas, um pouco arcaicas, ou então evoluiu no mercado e depois não conseguiu sair, está estagnado no mercado, não sabe para onde vai, não sabe para onde sair. Quem sabe não está na hora de melhorar alguns conceitos, aprender outros conceitos, ter contato com outros conceitos, ajustar alguma coisa que ainda não está legal. Este
é um grande momento para isso, uma oportunidade muito grande. Meus queridíssimos, é isso, o plano está aí, explicadinho para vocês. Sempre fazem muitas perguntas para a gente sobre o plano total, principalmente quais eventos, como é o dia a dia, o que tem lá dentro, o que eu vou ver. Eu poderia resumir tudo que eu falei para vocês aqui como uma oportunidade raríssima que aparece, às vezes, no mercado de fazer um investimento na melhoria da carreira dentro do trading esportivo e, principalmente, uma forma de estar em contato com a visão profissional, o mundo profissional e como essas pessoas malucas olham para uma ladder, interpretam uma ladder e interagem com ela em função do evento que está acontecendo. É isso aí para vocês. Qualquer dúvida a mais que vocês tenham, nos procurem, tá? Nos procurem pelas nossas redes sociais, elas vão ficar no link do vídeo para vocês. Esperamos vocês do lado de cá, trabalhando com a gente, passando esse tempo com a gente, que é um tempo muito legal. Fiquem bem, trabalhem bem, tenham bons e ótimos lucros. E não se esqueçam que a gente se vê aqui de novo em breve, numa próxima oportunidade.